Ó, o Abel Ferreira, ele costuma ter declarações... Foi expulso o auxiliar lá, hein? Sim, ele costuma ter declarações polêmicas, ele fala o que ele pensa, isso eu até admiro no Abel. Ele criticou não, né? Gerou uma reflexão, meio que dando uma indireta pro Corinthians. Ele fala que muitos clubes não contratariam tantos jogadores se houvesse o fair play financeiro no Brasil que há na Europa. Mauro, você até que me passou essa... A coletiva rolou agora há pouco, o Rodrigo Matos... Usa o microfone. A coletiva foi agora há pouco, já acabou, e o Rodrigo Matos do UOL publicou aqui, após o clássico contra o Corinthians, Abel Ferreira, citando em sua entrevista coletiva, que alguns clubes não contratariam determinados atletas se houvesse fair play financeiro, como acontece na Europa. Me parece muito claro ele falar isso depois do jogo contra o Corinthians. Ele está falando de quem? Está falando do Corinthians. Mauro, você sabe que a vontade dele, isso é verdade. Ele mesmo ganhando o título no Palmeiras, ele está pedindo para contratar direto. Então ele não pode... Não, mas a questão, o que ele está dizendo é a questão do fair play financeiro. O fair play financeiro não proíbe de contratar. Você não vai contratar se você não paga as suas contas, se você tem salário atrasado, se você não tem todas as certidões, se você... E existe o projeto de fair play financeiro feito pelo César Grafietti, aquele mesmo que faz as análises dos balanços dos clubes todos os anos, e que a CBF não coloca em prática porque não quer. O Atlético não teria os jogadores que tem se houvesse fair play financeiro aqui no futebol brasileiro. O Corinthians não poderia contratar jogadores com uma dívida de quase 1 bilhão, mais um estádio, e contratando a Deus e o mundo. Isso e vários outros exemplos você vai encontrar aí no futebol brasileiro. O Palmeiras poderia contratar, porque o Palmeiras não tem esses problemas financeiros. E não é porque tem um patrocinador forte, não. O Palmeiras se estruturou para isso. E tem também um forte patrocinador. É diferente. Então, é interessante, porque os técnicos brasileiros não falam isso. Não falam isso porque não querem fechar portas. Eles querem manter reserva de mercado e não querem fechar porta. Ele é português, ele sabe que ele vai embora cedo ou tarde, vai trabalhar lá fora, então já dá um bico no balde, palmas para o Abel Ferreira. Você acha que ele tem razão nessa... Toda razão, mas muita razão. E que bom que um técnico falando isso. Não importa se ele é de Marte, Saturno, Portugal ou Brasil. Ótimo que alguém fale isso, porque isso é um dos maiores absurdos no futebol brasileiro e há um silêncio, uma conivência muito grande de muita gente em relação a isso. Porque não é dinheiro gerado pelo clube. É dinheiro que... E o clube não é empresa, não tem um dono. Então se transforma em empresa, como está acontecendo esse processo aqui no Brasil. Tem um monte de gente que não recebeu do Atlético. Né? Exato. Como tem um monte de gente que não recebeu do Corinthians. Exato. Então assim, eu não pago as minhas contas, eu contrato jogador. Então, o fair play financeiro breca não contratações, breca contratações se você não honrar os seus compromissos.